temos lá uma equipe técnica, a prontidão para tirar dúvidas, já teve até um comecinho, né, Oswaldo, aí, mas vocês vão poder voltar lá para tirar alguma dúvida específica, inclusive em relação ao local que vocês moram, tem algum terreno, depois pode dirimir alguma dúvida, tá? Gente, na verdade, a ideia, né, a necessidade do zoneamento da cidade, a necessidade de zoneamento da cidade é a gente pensar numa cidade o quê? Mais organizada, né? Com mais qualidade de vida, com crescimento ordenado que evite distorções, enfim. Aqui é um breve histórico. O zoneamento ele não é algo destacado das regras da cidade. Elas compõem uma série de regras, né? Qual que é a lei mãe da cidade aí, né? Ou a lei pai, né? Tem a lei orgânica, mas tem o quê? O plano diretor. Quem participou das oficinas do plano diretor aqui? Levanta a mão. Teve aqui, inclusive, na escola, né? Bom, é importante lembrar que o plano diretor, né, antes de falar dele, a gente já teve, né, Oswaldo, em 2017, uma discussão lá atrás de constitucionalidade de algumas questões de zoneamento da cidade, que teve 6 audiências públicas discutindo alguns regramentos. Janeiro de 2017 e abril de 2017. Aí a gente teve, então, em 2018, né, até um pouquinho antes, um período longo aí, a construção do plano diretor, que é uma lei maior da cidade, que vai caracterizar o quê? O que a gente chama de um macrozoneamento, entendeu? Não define detalhes assim, mas em geral, né, manchas da cidade, né, que a gente vai pensar em relação a onde pode ter uma expansão da cidade ou não, para a cidade ser organizada, tá? Então isso foi feito, ela teve 116 reuniões gerais, sendo 54 reuniões públicas, aproximadamente 2.500 participantes e 175 mil acessos ao site do plano diretor. Foi uma participação da sociedade joseense exemplar, né? Muito grande. E agora nós estamos numa fase que complementa aquela, né? Que é o zoneamento. O zoneamento, sim, ele parte do macrozoneamento do plano diretor, que foi definido ano passado, está regrado e estabelecido, e vai entrar em alguns detalhes, né? Em relação àquela cidade que a gente precisa e quer ter em relação à sua organização. São 25 reuniões de plenárias e câmaras técnicas dos conselhos, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o COMAN, que é de meio ambiente, o Conselho de Mobilidade Urbana, que discutiram também a questão da lei de zoneamento. Audiências públicas em junho e julho, né, que nós estamos tendo, e a expectativa é protocolar um projeto de lei em agosto de 2019. E aí a gente tem hoje a 8ª audiência pública em São José dos Campos do zoneamento. Então nós estamos aqui no dia 12, que é de Santa Fé. Ainda tem sábado amanhã, São Francisco Xavier de manhã, tem o Bosque dos EPs na segunda, no Urbanova terça-feira e fechamos quarta-feira, Casa do Idoso no centro. Então quem quiser também participar de mais alguma outra, fica à vontade também. Bom, aqui é o nosso planejamento e um rito importante, foi até colocado aqui, ele perguntou em relação à participação, eu vou ler rapidamente o regramento, né, que é o decreto que coloca como funciona uma audiência pública. É importante, um pouquinho da paciência de vocês, terminando de ler aqui já começa a apresentar a proposta, mas é importante entender que isso aqui ajuda a gente, primeiro, a respeitar vocês na fala de vocês, eu estou tempo para isso, e também a gente conseguir avançar de uma forma muito agradável aqui na sexta-feira à noite, tá? Então, o decreto 18.155, de 7 de junho de 2019, regulamenta a realização das audiências públicas de discussão do projeto de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de São José dos Campos e da outras providências. O prefeito de São José dos Campos, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas no inciso 9 do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Considerando o disposto no inciso 5 do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, que estabelece a obrigatoriedade de realização de audiência pública no caso de elaboração ou alteração da legislação reguladora do uso e ocupação do solo. Considerando que consta no processo administrativo número 71.565 de 2019, decreta, artigo 1º, fica regulamentada a realização das audiências públicas referente à discussão do projeto de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de São José dos Campos por meio deste decreto. Artigo 2º. É considerada audiência pública a reunião agendada pela Prefeitura, cuja realização permita a participação de qualquer cidadão, tendo como objetivos apresentar à sociedade
as propostas do projeto de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo no município e a propiciar participação popular com a obtenção de subsídios e contribuições atinentes ao tema. A convocação e a divulgação, artigo 3º, a convocação e a divulgação da data, horário e locais de audiências públicas serão feitas com, no mínimo, 15 dias de antecedência, em pelo menos 2 órgãos da imprensa local e por meio de site oficial da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br. Parágrafo único. As audiências públicas serão realizadas em locais adequados que disponham de infraestrutura, facilidade de acesso e segurança. Artigo 4º. A audiência pública será dividida e realizada em 5 etapas descritas a seguir. Primeira etapa, abertura realizada pelo secretário de Urbanismo e Mobilidade ou seu representante com duração máxima de 10 minutos. Segunda etapa, apresentação da proposta do projeto de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo pelo secretário de Urbanismo e Mobilidade ou seu representante, conforme disposto no artigo 2º deste decreto, com duração máxima de 40 minutos. Terceira etapa, manifestação da população presente com duração máxima de 3 minutos para cada cidadão que solicite fazer uso da palavra. O conjunto total de todas as manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Então, cada um vai ter 3 minutos e o total, tudo somado os 3 minutos de cada um, não pode passar dos 120. Quarta etapa, comentários por parte dos técnicos do município com duração máxima de 20 minutos. Quinta etapa, comentários e encerramento pelo secretário de Urbanismo e Sustentabilidade ou seu representante com duração máxima de 5 minutos. Parágrafo 1º. Os cidadãos que quiserem se manifestar de acordo com o disposto no inciso 3 desse artigo deverão se inscrever durante os primeiros 60 minutos a contar do início da audiência. Se eu terminar de ler aqui, fica aberto 60 minutos para vocês se inscreverem na mesa ali atrás. Parágrafo 2º. Para a manifestação do cidadão será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a apenas uma única manifestação. Parágrafo 3º. Fica proibido o uso de apitos ou outros instrumentos acústicos e qualquer manifestações verbais que conturbem as discussões da audiência pública. Parágrafo 4º. Fica proibida a fixação de cartazes, faixas similares na parede do palco frontal, assim como nos equipamentos de apoio ao evento. Artigo 5º. Todas as falas e manifestações ocorridas na audiência pública serão registradas por escrito e gravadas para futuro acesso, divulgação e controle público. Artigo 6º. Os participantes das audiências públicas devem registrar sua presença em lista. Artigo 7º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. São José dos Campos, 7 de junho de 2019. Felício Ramute, prefeito. Marcelo Pereira Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade. Tá ok? Então é isso, está lido o decreto. Só enfatizando, né, vai ser aberto depois da apresentação da Carol aqui sobre a proposta que a Prefeitura traz, abertura para cada um se manifestar, mas tem que escrever ali, né, 3 minutos de fala. Ali, desculpa, inscrição ali naquela mesinha. Então, a partir de agora, já pode escrever para pedir a palavra depois da apresentação, tá? É isso, então chamar a Carol para apresentar a proposta de zoneamento de ocupação do solo para São José dos Campos, que pode ser, na verdade, mudada conforme a sugestão de vocês. Boa noite, meu nome é Carolina, eu trabalho no planejamento urbano da Prefeitura, sou arquiteta e meu objetivo aqui é apresentar, da maneira mais sucinta e mais clara possível, a proposta para a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, geralmente chamada de Lei de Zoneamento. Antes de começar, é importante a gente ter em vista muito claro que isso daqui é uma continuidade do processo de planejamento que começou com o plano diretor. E o plano diretor colocou uma série de bases, e o que a gente vai fazer agora com esta lei é regrar, é colocar parâmetros para os objetivos do ordenamento da cidade que já foram colocados no plano diretor. Então, a nossa apresentação ela vai seguir essa ordem. Vamos começar com a zona rural, depois parcelamento do solo, classificação de usos, incentivos urbanísticos, incentivos para a sustentabilidade e as zonas de uso. Então vamos lá, começando com a zona rural. Para a zona rural, a gente parte do macrozoneamento do perímetro rural, que foi estabelecido no plano diretor, a Lei 612, aprovada no ano passado, 2018,
e ela estabeleceu 5 macrozonas para todo o perímetro rural. Então, lá no extremo sul, a gente vai ter, a gente tem a APA da Serra de Jambeiro, depois a gente vai ter a macrozona de desenvolvimento sustentável, aqui na região da represa do Jaguari, a macrozona de potencial turístico, no centro ali, macrozona de recursos hídricos, e lá no extremo norte da cidade, a APA de São Francisco Xavier. E essa APA, ela também tem um plano de manejo que estabelece uma série de subdivisões internas e que a gente vai obedecer essas subdivisões. Então, um dos anexos da proposta de lei, ele traz atividades e a possibilidade de serem admitidas ou não em cada uma dessas macrozonas. E essas atividades podem ser diversas, por exemplo, uso residencial, pesquisa, ecoturismo ou turismo rural, produção rural, agroindústria, energia, resíduos. E além disso, sobre a zona rural, a gente precisa falar também sobre os núcleos urbanos informais. Então a gente tem 2 categorias de núcleos urbanos. A primeira delas é de interesse social. Exemplos: Coxinha, Freitas. E para esses núcleos, a nossa proposta é que, ao serem regularizados, eles passem a adotar parâmetros de uma zona mista 5, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente fala das zonas. Então, a gente está definindo parâmetros para que depois possa ser edificado, construído, para as pessoas poderem usar essas terras depois de regularizadas. E a outra classificação desses núcleos é a de interesse específico. Exemplos: o Fazendão, Vilagem Alpino, e para esses, a gente está propondo o zoneamento de zona residencial. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre parcelamento do solo. O que é o parcelamento do solo, né? Quando eu pego uma propriedade e divido em mais de uma. E no parcelamento do solo, a gente tem uma modalidade que é muito importante, que se chama loteamento. É quando eu vou pegar uma terra e dividir em vários lotes, e aí as pessoas vão ter acesso aos lotes e poderem construir suas casas, seu comércio, sua indústria. E também, quando eu gero o loteamento, eu gero áreas públicas, vias para a gente poder circular pela cidade, eu gero áreas institucionais para construir um colégio, uma creche, um hospital, e eu gero também áreas verdes e áreas de lazer. Então, o loteamento é uma figura muito interessante para a gente, para a cidade. Então, primeiro eu vou começar falando do tamanho mínimo do lote que eu posso ter. De maneira geral, nas zonas mistas, hoje a nossa lei traz um lote mínimo de 200 metros quadrados. A proposta é que, para facilitar o acesso da população aos lotes, ele tem um tamanho um pouco reduzido, que é de 175 metros quadrados, no mínimo. Para as zonas residenciais, hoje a gente tem possibilidade, em uma delas, de um lote mínimo de 450 metros. Então, a proposta é que ele passe a ser de 250 lote mínimo na zona residencial. E tem a zona mista 5, que é aquela que vai ser voltada para a regularização fundiária, principalmente, que a gente está propondo a possibilidade de um lote menor. Lote de 125 metros quadrados. Mas, em contrapartida, esse lote pode ser menor, mas nos loteamentos nessa região a gente vai pedir mais áreas institucionais, que é uma carência das populações dessa área. Então a gente vai pedir um adicional de 5% de área institucional e de 2% de área de sistema de lazer. E aí, para facilitar o parcelamento do solo, para tornar os loteamentos melhores, a gente está propondo uma série de pedidos, uma série de propostas. Então, a possibilidade de execução do loteamento por etapas, o viário vai ser dimensionado de acordo com a necessidade do loteamento, uma revisão dos custos excessivos das garantias de obras dos loteamentos, o paisagismo de acordo com cada loteamento e seu entorno, calçadas mais largas, os incrementos das áreas verdes e das áreas permeáveis, onde tem área de interesse ambiental, a possibilidade de transferência de área institucional de até 80% para outro bairro que tenha mais necessidade desses equipamentos. E, por fim, para melhor estruturar essa área urbana, a gente vai colocar um limite de 50 mil metros quadrados. Se a terra for maior do que 50 mil metros quadrados, eu vou ser obrigada a fazer um loteamento, que é uma figura que a gente considera bastante interessante. Agora, o próximo assunto é a classificação de usos. A gente classifica o uso, a gente coloca em grupos, a gente agrupa os usos para que a gente possa definir o que vai poder e não vai poder em cada zona. Então, essa classificação de usos, ela tem inicialmente os usos comerciais de serviço institucional. Eles são chamados de CS. Então, tem alguns CS. O primeiro deles, que é só CS, ele é o de impacto irrelevante. A maior parte dos
que a gente tem na cidade? Uma loja de roupa, uma loja de comércio, de cosméticos, um salão de cabeleireiro, um escritório, todos esses são CS. A próxima classificação é o CS1, que é o impacto baixo. Os exemplos para o CS1A, academia de ginástica, um hospital. CS1B, um bar noturno sem música, um posto de abastecimento, salão de festas, infantil, né, no caso. O CS2, que é o médio impacto. Aí os exemplos vai ser um tiro entulho, uma revenda de GLP, um ponto de entrega de resíduos. CS3, que é o impacto alto, engarrafamento de GLP, depósito e comércio de produtos químicos perigosos. E o CS4, que são aquelas atividades que geram ruído de noite. As casas de festas, danceterias. E por fim tem o CS5, que é considerada análise específica. São atividades muito importantes para a cidade, mas que precisam de uma análise própria. Um cemitério, tratamento, né, de água e esgoto. Então agora a gente vai passar para a classificação das indústrias. Elas são classificadas em I1, I2, I3 e I4. O que aumenta aqui é o grau de incomodidade. I1 e I2 são admitidas em zonas mistas, próximas às residências, porque elas têm baixo impacto. I3 e I4, maior impacto, são admitidas só em zonas zonas industriais. Falando errado já. E aqui, sobre os parâmetros que a gente usa para classificar essas indústrias, vão ser porte, potencial poluidor, ruído e efluentes. E agora, por fim, os usos residenciais. O primeiro deles é o R, que é a casa de um lote e uma casa. E a gente vai adotar os lotes mínimos, né, que são aqueles que a gente já conversou. O segundo é o residencial multifamiliar horizontal, conjunto de casas, conjuntinho de casas em condomínio. O terceiro, residencial multifamiliar vertical, são os prédios de apartamentos. E eles têm duas classificações, o RV1, que é até 80 unidades, e o RV2, que vai de 81 a 300, então já é um prédio maior ou um condomínio de prédios. E aí tem a possibilidade de expandir para até 400 unidades em algumas centralidades, que é onde a gente tem interesse de colocar mais gente, de colocar uma vida mais dinâmica. E aí a gente está regulamentando duas figuras residenciais que na nossa lei atualmente não estão, mas que veio por força de lei federal e estamos regulamentando nesta proposta, que é o residencial multifamiliar horizontal simples, que é um conjuntinho de casas coladas uma na outra, cada um com frente para a rua. E a segunda figura é o condomínio de lotes residenciais, que aí não é um loteamento, é um condomínio. Todas as áreas são particulares ali dentro. O próximo assunto são os incentivos urbanísticos. Aqui a ideia é regulamentar duas figuras que foram já trazidas pela lei do plano diretor, que são a fruição pública e a fachada ativa. Aqui a ideia é deixar o ambiente urbano, as calçadas urbanas mais dinâmicas. Então, quando a gente vai falar de fachada ativa, eu vou falar daquela relação entre o privado e o público. É a linha entre o prédio particular e a calçada. Então, a ideia é que as portas deste particular estejam abertas para a calçada, com comércios que se abram para ela, que tenham olhos para a rua e que vão tornar esta rua mais segura e mais dinâmica. E a outra figura, que é a fruição pública, é a gente usar esses recuos dos prédios, os prédios se levantam e deixam espaços entre eles. Então, que esses espaços possam ser usados de maneira pública, que as pessoas possam circular e usarem aquele espaço. E para isso a gente vai ter incentivos para que os empreendedores queiram e possam fazer essas modalidades. Agora a gente vai falar um pouquinho de áreas de lazer e sustentabilidade. Sobre as áreas de lazer, quando a gente tem condomínios, modalidades residenciais com mais de uma unidade, a gente tem que deixar áreas de lazer. E hoje a nossa lei, ela traz diferentes medidas de área de lazer para diferentes modalidades. A ideia aqui é padronizar. Residenciais multifamiliares vão ter a mesma proporção de área de lazer. Então, e trazendo também a possibilidade, quando a gente tem unidades menores, de ter menor área de lazer coletiva. Porque geralmente vai ter menos pessoas morando numa unidade menor. Então, 1 metro quadrado para cada 10 metros de área construída computável, ou no máximo 6 metros quadrados de área de lazer por unidade. E aí vem as áreas sustentáveis. O que elas são? Práticas e soluções tecnológicas sustentáveis que reduzam o consumo
de recursos naturais e energia. Então, eu vou ter a possibilidade nos residenciais de trocar parcial ou integralmente a minha área de lazer por medidas sustentáveis. Por exemplo, se eu colocar uma placa de aquecimento solar, uma geração de energia solar lá no meu telhado, se eu utilizar uma fachada, uma parede verde, se eu colocar uma árvore sobre uma área permeável, ou ainda se eu propuser uma horta coletiva para o condomínio. E para os edifícios não residenciais, vai vir uma proposta de que sejam adotadas também estas áreas para empreendimentos maiores de 1.000 metros quadrados. Sobre a arborização de calçadas, estamos propondo o aumento da área ajardinada e arborizada para os loteamentos novos. Sobre as áreas verdes nos loteamentos. Então, quando eu faço loteamento, eu vou deixar áreas verdes. Qual que é a importância dessas áreas verdes? A drenagem urbana, a qualidade ambiental, conservação da biodiversidade, a permeabilidade do solo, o incremento da arborização, os usos recreativos. Então, nas macrozonas de consolidação e de estruturação e na zona urbana de São Francisco Xavier, todo loteamento tem que deixar 5% no mínimo da área total da gleba de área verde. E para as macrozonas de ocupação controlada, que é essa na bordinha da cidade, e nas EPA2, que vem aqui nos limites, já tem um acréscimo de área verde, que é de 10%. Isso é um ganho que a nossa legislação atual já traz e que a gente pretende manter, que é que as áreas de preservação permanente, são aquelas aos lados dos corpos d'água, não sejam computadas nessa área verde. Sobre as áreas urbanas de interesse ambiental, mantemos a preservação dos rios Paraíba e Jaguari com a adoção do zoneamento ZPA1, que é um zoneamento para essas áreas de várzea, um zoneamento que pretende protegê-las, e tem uma visão aí de proteção dos remanescentes de vegetação nativa. A gente tem áreas, por exemplo, de cerrado na nossa área urbana, e nós estamos colocando uma proposta para protegê-las, porque a pessoa que vai empreender ali tem que fazer um estudo de cerrado e passa a ter que preservar aquela vegetação. Próximo assunto que a gente falar são as áreas de recarga de aquífero. Tem um estudo da Unital, do projeto Recarga, que fez um levantamento. Eu sei que a qualidade do mapa aqui não está muito legal, mas eles fizeram um levantamento do Vale do Paraíba inteiro e levantaram as principais áreas para a recarga de aquífero, que colaboram para a recarga de aquífero. E no município de São José dos Campos, a gente tem 8% dessas áreas totais do Vale do Paraíba. Desses 8% que são total do Vale do Paraíba, a gente tem, no perímetro rural, 84%. Então, a maior parte das áreas prioritárias para recarga de aquífero no município já estão protegidas por estarem na zona rural. Do que está no urbano, parte já está em áreas permeáveis, que são as ADCAs, APPs e áreas verdes. 22% ficam em bairros consolidados, aí já não temos mais como agir. E sobre o que sobra, que são 53% na área urbana, eu estou propondo medidas para melhorar a recarga de aquífero, com mais área verde nos empreendimentos e com uma proposta de declividade máxima de 15% nos loteamentos, que favorece a recarga. Agora, sobre as zonas de uso. Esse é um apanhado geral das zonas que a gente vai tratar. Então, temos centralidade, zona residencial, zonas mistas, zonas especiais, zonas ambientais, zonas estruturais e corredores. Vou começar pelas centralidades, e é importante a gente saber, as centralidades foram definidas no plano diretor. Os perímetros delas já foram definidos no plano diretor. O plano diretor também trouxe coeficientes básicos, o básico agora para a cidade é 1,3 para a cidade toda, e o plano diretor trouxe também a possibilidade de coeficientes máximos para cada uma das zonas. Então, nas centralidades, eu vou começar pelas centralidades metropolitanas. A gente tem um centro tradicional, centrão da cidade, onde a gente quer residencial unifamiliar, residencial multifamiliar vertical com até 300 unidades, comércios e serviços de baixo impacto, bares e casas de eventos e parâmetros urbanísticos mais atrativos. Então, a gente quer trazer gente para morar no centro e deixar mesclado, uso misto, gente morando e comércios e serviços. Na centralidade metropolitana do eixo Dutra, que a gente vai pegar aqui a borda da Dutra, pegando lá desde o Center Valley, aqui a região da Johnson. Então, a proposta aqui é comércios e serviços diversos. Já vai pegando a vocação dessa área, Indústrias de baixo, médio e alto impacto,
e o uso misto, o uso residencial só será admitido com uso misto. Então, as centralidades municipais e locais também foram definidas. Aqui na região sudeste, a gente tem a centralidade do São Judas Tadeu. E aqui a proposta é que se traga o residencial unifamiliar, o residencial multifamiliar, com até 300 unidades, comércio e serviço de baixo impacto e que a gente tenha parâmetros urbanísticos mais atrativos que os das zonas mistas, para criar uma dinâmica mais intensa nessas regiões. Falar sobre as zonas residenciais. São zonas para casas, um lote e uma casa. Então, o gabarito máximo vai ser de 9 metros. E aqui na região a gente tem alguns. Tem o Floresta, Chácara São José, Verana, que são zonas estritamente residenciais. A zona mista 1, a ideia é que se traga para ela o residencial unifamiliar e os comércios e serviços de baixo impacto. Nessa região, a gente vai encontrar essa zona na região do Portal dos Pássaros. E também, lá para a região que eles chamam de Bosque Betânia, né, na Vila Betânia, também está sendo adotado esse zoneamento ZN1, que mantém a mesma restrição de verticalização que hoje já é colocada na lei. A zona mista 2 propõe residencial unifamiliar e o multifamiliar vertical com até 80 unidades, comércios e serviços de baixo impacto. Aqui na região sudeste a gente não tem. Alguns exemplos fora, né, o Bosque dos Ipês, a Vila Ema. Zona mista 3, residencial unifamiliar, residencial multifamiliar vertical com até 300 unidades e os comércios e serviços de baixo impacto. Exemplos aqui na região sudeste. Região do Flamboyant, Bel Parque, Terra Brasílis, um pedaço ali do Sete Ville. Zona mista 4. Então a gente vai ter o residencial unifamiliar, residencial multifamiliar vertical com até 300 unidades e os comércios e serviços de baixo e médio impacto. E a indústria de baixa comodidade. Esse é um zoneamento que a gente vai ter bastante aqui na região sudeste. Ali é a região do Jardim da Granja, a região aqui do Sete Ville, aqui é o residencial de São Francisco, região do Putim, São Judas, tudo a gente está propondo ZM4. A zona mista 5, essa é aquele zoneamento que a gente já comentou que está sendo proposto para parametrizar as ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, que serão regularizadas, os núcleos urbanos informais, na verdade. Sobre as ZEIs estão já aprovadas, sacramentadas no plano diretor que foi aprovado no ano passado. Então, o que esta zona mista 5 faz é abranger as regiões das ZEIs que estão colocadas no plano diretor e dar parâmetros para os empreendimentos nesses locais. Então, aqui os exemplos. A região do Pernambucana, onde fica o Pinheirinho dos Palmares. Aqui é a região do Cajuru, né, onde tem o Santa Cecília. E tem alguns outros ali na Zona Leste, a região do Bom Retiro, Rio Comprido, por aí vai. E aí tem as zonas de planejamento específico. São áreas grandes, ainda não loteadas. Então são grandes glebas não utilizadas na cidade. Aqui a gente tem uma área bem grande, né, perto da região do Cambuí, na região sudeste, e temos ainda mais regiões aqui de ZPE1 na Zona Leste e na Zona Sul. Então a proposta para essa ZPE1 é que se proponha na diversidade de uso, melhoria das condições de mobilidade local e integração territorial, que isso venha através dos loteamentos a serem executados nessas áreas. E tem ainda a ZPE2, que além de prever um loteamento, também prevê que se formem novas centralidades com boas condições de acessibilidade. E que seja no mínimo 30%, para isso, né, no mínimo 30% das áreas úteis dos lotes sejam de uso misto ou pelo menos uso não residencial. E aí isso vai ser lá no Urbanova e no Parque Tecnológico. Zonas industriais. A gente tem 3 modalidades de zonas industriais. Uma delas é a ZUP1, que está sendo adotada para as plantas industriais já existentes. Algumas das grandes plantas industriais, né? Aqui a gente tem a região da Boeing, hoje Boeing, né? Até pouco tempo atrás Embraer. Aqui a região da Revap, GM. Então são as grandes indústrias que já estão aí implantadas na cidade. E aí tem a ZUP2, que são áreas industriais para a implantação de indústria, ou que não tem uma grande indústria, mas são loteamentos industriais. Por exemplo, aqui na Zona Sul, a gente tem Chácaras Reunidas, o Eldorado,
Então, na MOC, que é a Zona de Ocupação Controlada definida pelo plano diretor, uma boa parte dela está se propondo essa ZUP 2. E o que é proposto para a ZUP 2? Atividades comerciais, serviços institucionais diversos e uso industrial de baixo a médio impacto, de baixo a médio potencial de incomodidade, desculpa. E aí a gente tem a ZUD também, que é uma outra zona industrial, que geralmente vai fazer a transição entre zonas que podem ter residências e zonas que são só industriais. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, margeando ali a Revap, a gente vai ter uma ZUD. E essas zonas industriais, nenhuma delas admite o uso residencial, admite comércio, serviços e indústrias. Zonas de proteção ambiental, ZPA 1, que a gente já comentou, propostas para as várzeas dos rios Paraíba do Sul e Jaguari. A ZPA 2, ela é uma área que tem, ela fica ali na periferia, né, na zona norte, as colinas da Vargem Grande e aqui próximo à represa do Jaguari. Então são áreas periféricas, vulneráveis à ocupação urbana intensiva devido aos seus atributos ambientais. E a gente vai ter uma região de colinas, por exemplo, que dificulta ou até impede a ocupação urbana intensiva. Então, o que se está propondo para essas zonas? São atividades de lazer e recreação, os usos agrícola, pecuário e florestal, residencial e familiar de baixa densidade, condomínios sustentáveis e as agroindústrias de baixo potencial de incomodidade. Aí a gente vai entrar agora nos corredores. Então, o corredor 1, ele basicamente ocorre ali na região do Jardim Esplanada, e a proposta ali é que ele seja um corredor de apoio às zonas residenciais, trazendo o residencial unifamiliar e os comércios e serviços de impacto irrelevante. Sobre o corredor 2, também é um corredor de apoio às zonas mistas. Os usos que ele admite são residencial unifamiliar, o multifamiliar com até 300 unidades, os comércios e serviços de baixo e médio impacto, os bares e casas de evento e a indústria de baixa incomodidade. Algumas vias aqui na região, ó, a Rua São Jerônimo, a Avenida Vicente B. Ferreira, a Laudelino Gonçalves de Miranda. São exemplos de corredor 2 na região. Corredor 3 também é um corredor de apoio às zonas mistas. Os usos que foram pensados para ele: residencial unifamiliar, comércio e serviços de baixo e médio impacto, bares e casas de eventos, que podem gerar ruído noturno, e a indústria de baixa incomodidade. Algumas vias aqui na região, né? A Avenida dos Astronautas, a Avenida José Martins Ferreira e a Avenida Maria Hipólita de Souza. O corredor 4, ele é o corredor do anel viário. Para ele são pensados comércios e serviços de grande porte. Também tem a possibilidade dos bares e casas de eventos e a indústria de baixa incomodidade. Aqui na região a gente tem a Via Cambuí, que está sendo executada agora. Esse seria um CR4. E o último dos corredores, é o corredor 5, ele é proposto para a Orla do Banhado. Hoje em dia a gente tem uma restrição bem grande de uso dessas vias, então a proposta é que possa ser usado com alguns parâmetros específicos que proporcionem fruição pública e que proporcionem ainda a vista do banhado, que a gente não perca essas características que são importantes. Então a gente está colocando uma série de parâmetros que visam esse tipo de ocupação. E aí a gente praticamente montou um quebra-cabeça, né? Na hora que junta, esse é o mapa que a gente tem, chamado Mapa de Zoneamento. Ele é um dos anexos da proposta de lei, está ali na mesa, que a gente pode dar uma olhadinha, e é no site também. E é interessante a gente se debruçar um pouquinho sobre ele para entender cada região. E aí, só para fechar agora, nosso objetivo com tudo isso foi que a gente efetivasse os objetivos que já foram lançados pelo plano diretor. E aí, principalmente, né, macrozoneamento territorial, centralidades urbanas, macroestrutura viária, áreas urbanas de interesse ambiental, áreas de desenvolvimento estratégico e unidades de conservação. Então, na macroestrutura de consolidação, que é aquela mais central, que vai pegar as áreas mais adensadas, já mais ocupadas da cidade, o objetivo é que se ocupe as glebas que ainda estão vazias, que são lugares que já têm infraestrutura, já têm as melhores condições para as pessoas morarem. Então, a gente quer levar as pessoas para essa macrozona. A outra macrozona, que é a de estruturação, é uma macrozona intermediária que tem muitas glebas ainda não ocupadas, que a gente tem que lotear para poder estruturar, para poder unir a cidade, as diferentes regiões da cidade. Então, a ideia aqui é que surjam os loteamentos.
e a macrozona de ocupação controlada, que fica aqui nas bordas da cidade, beirando principalmente a rodovia Carvalho Pinto, a ideia é que aí não tenha um uso habitacional intensivo. A ideia é que eles evitar a periferização da cidade e reservar essas áreas para os usos industriais e comerciais. Então, fechando, qual que é os nossos grandes objetivos com essa proposta? Melhorar o aproveitamento do espaço urbano, a maior atratividade das centralidades com relação às zonas mistas, o ordenamento e desenvolvimento do espaço rural e o fortalecimento das políticas ambientais. Quero agradecer a presença de todo mundo, a atenção e que a gente tenha um bom debate, com sugestões que agreguem bastante. Obrigada. Tempo, né? Pode ir lá na mesinha também escrever para pedir palavra. Creuza de Fátima Monteiro. Fala no microfone, por favor. Que a audiência é gravada e também para agitar o retorno depois da resposta, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite. É o seguinte, gente, há 30 e poucos anos eu comprei um pedacinho de terra de 120 mil metros ali na região do bairro Pernambucano. Quando foi 2 ou 3 anos atrás, os 3 poderes levaram para mim de presente o bairro do Pinheirinho dos Palmares. Paciência, né? Eu não tenho mais condições de ficar morando ali. Se tornou um lugar insuportável de se viver como sitiante. E do outro lado eu faço divisa com a Granja Itambi, que é uma área industrial, mas sorteadamente o meu terreno ficou dividido, metade do loteamento para poder fazer casa e a outra metade industrial. Nesse caso, eu não tenho mais condições de vender aquilo ali. Morar é impossível, vender também não. Somente a única saída para mim seria se a prefeitura desapropriasse, porque não me serve para mais nada, aquilo ali se tornou um lugar inútil, detestável de se viver. Meu terreno, eles jogam lixo diariamente, eles invadem meu terreno. Eu tive que cercar minha casa com alambrado, colocar cachorro bravo para não ser amonestado. Se tornou um lugar, eu não posso sair depois que escurece. Gente, ninguém me perguntou o que eu queria. Eu não herdei aquilo ali sou suor meu e do meu marido. Então não acho justo que eles decidam a minha vida, a vida da minha família, como eles bem querem. Eu vou fazer 65 anos, o que me resta de vida? É justo isso que eles estão fazendo comigo? Eu quero uma solução para o meu caso, gente. Concluindo, por favor. Só isso. Eu não tenho mais nada a falar, não. Eu acho que eles já me deram o presente de grego que eles quiseram me dar e eu não tenho nem como agradecer. Obrigada a vocês por vocês estarem me ouvindo. A senhora tem tempo ainda, né? Boa noite a todos. Eu fui nascida e criada aqui na região sudeste, na região da Fazenda Santa Clara. Meus pais são daqui. Eu vi toda essa região se desenvolver, cresci, moro aqui ainda, no quilômetro 9, na rodovia dos Tamoios. E agora a gente não foi consultado pela prefeitura, nós não fomos procurados pela prefeitura, simplesmente colocaram como uma zona industrial. E a minha pergunta que eu fiz ontem, continuo fazendo hoje. Eu não sei aonde que a prefeitura vai arrumar tanta indústria para colocar aqui nessa região. Se tivesse as indústrias me procurando, mas não tem. O que eu tenho são loteamentos residenciais que nos procuram devido à localização, que é uma área bem localizada, devido ao acesso fácil, que em 15 minutos você está ali no Shopping Colinas. Então, isso nos procuram.
mas nunca nos procuraram para fazer nenhum empreendimento industrial. Então, eu, minha família, meus irmãos, a gente mora na localidade e a gente não foi consultado, igual a senhora. Ninguém da prefeitura vieram nos perguntar, vieram colocar o que vocês acham. Teve reunião aqui nessa escola? Teve reunião nessa escola e eu participei dessa reunião. Quero deixar bem claro isso, que eu assinei. E nessa reunião não foi colocado que ali seria área industrial. Não foi colocado. A minha fazenda é cortada pela rodovia Carvalho Pinto. De um lado, colocaram como APA, quer dizer, eu não posso fazer nada. Do outro lado, industrial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha propriedade e vou embora? Com os meus familiares? Como que eu vou fazer? Então é isso que eu gostaria, que a prefeitura, nos ouvisse, viesse, nos perguntasse, procurasse. É assim, a partir do Carvalho Pinto é industrial. Tá, me apresenta as indústrias. Me apresenta as indústrias que querem se instalar aqui nessa região. Até agora, nenhuma. 60 anos que eu moro ali. Nenhuma indústria nos procurou. Nenhuma indústria nos procurou. Então, precisa ter esse diálogo da prefeitura com os proprietários. Como é que a Granja Itambi consegue fazer residencial? Que é minha vizinha de cerca. A Granja Itambi é residencial. Eu faço divisa com a Granja Itambi, divisa com Interlagos. Então, eu gostaria dessa resposta da prefeitura. Boa noite. Péricles Sandoval. Boa noite a todos. Meu nome é Péricles, eu sou engenheiro civil, eu estou trabalhando há mais de 2 anos, na propriedade da Dona Ida, e eu queria só reforçar que nós viemos em todas as audiências públicas e vamos continuar vindo, porque além de procurar nos adequar à legislação da prefeitura, eu também tenho fé que isso vai ter uma mudança. E acho que se foi aberto para a população para que se manifestem, alguma coisa de boa eles vão acabar entendendo e isso vai mudar. No entanto, é só um conceito técnico, embora não precise falar isso, para ter atenção na consideração da senhora, porque numa área de 120 mil metros, quem fez a mancha do zoneamento predominantemente industrial e simplesmente pegou uma propriedade e deixou 2 zoneamentos, tem erro. Eu, em um momento, fui na prefeitura, fui atendido pelo Oswaldo, ele é um excelente engenheiro, é um excelente técnico. A equipe é muito boa, mas o que eu digo, faltou um critério. E precisa o prefeito, o senhor Felício, chegar, isso tem que chegar ao conhecimento dele, porque não só o caso da senhora, mas como a da Dona Ida, uma área de 2 milhões de metros quadrados, tem uma matrícula lá, desde 1977. E dentro disso, a gente não começou o loteamento ainda, porque estava aguardando o zoneamento por causa da indefinição, porque dentro da propriedade dela, no zoneamento anterior, a gente poderia fazer indústria e área residencial. Então foi projetado o empreendimento justamente com a diretriz anterior. E são números muito importantes para a prefeitura analisar. De recurso hídrico e área verde tem 207 mil metros quadrados. Então, lá também, de acordo com a diretriz da prefeitura, porque eu tenho uma equipe que estuda junto comigo, demonstra que o bairro do Capuava vai ser regularizado. E a gente protocola toda a audiência pública, um documento técnico, para explicar, olha, prefeitura, deste empreendimento vai ter 50 mil metros quadrados que pode colocar creche, escola, posto de saúde, posto policial, estação de ônibus. Então, eu
continuo com bastante esperança que a Prefeitura vai entender a todos. Obrigado, boa noite. Andréa de Oliveira Ferreira. Andréa de Oliveira Ferreira. Isael Carneiro. Boa noite a todos. Mais uma vez eu queria parabenizar aí os palestrantes, principalmente meu amigo lá que tem dado uma excelente palestra aí. O projeto de vocês está de parabéns, acho que está bem organizado. Mas mais uma vez eu queria falar a respeito do lote, né? Que ele tem atestada de 8, né? Para 170, era de 8, né? Para 175 e está saindo de 7 para 175 e de 5 para... Não, de 7 para 125. Eu acho uma distância muito grande. Eu acho que deveria ter aí uma distância menos, né? Pelo menos de 150, 140. Não pode sair de 175 para 125. Eu acho que é uma distância muito grande. Então deveria ter aí um meio termo. Eu já morei num lote de 5 por 25, que era com 125 metros quadrados. Eu achava que realmente a casa fica muito apertada com 125 metros quadrados. Então deveria ter um meio termo aí de 140 metros quadrados, 150 metros quadrados. E o que eu tenho observado aí nas reuniões é que todo mundo fala da sua área, do seu terreno, da sua rua, do seu empreendimento. Eu acho que assim a gente tem que falar em prol da comunidade, em prol da cidade, o que é de melhor para a cidade, trazer o melhor para a cidade, o desenvolvimento para a cidade, que é isso que está precisando. Eu acho que a cidade está precisando de desenvolvimento. Nesse momento a cidade realmente, principalmente aí na área da construção civil, está muito desejada. Então precisa desenvolver o vertical, o horizontal, mas a lei de saneamento realmente está fazendo a cidade parar. Então precisa se desenvolver a cidade, precisa de agilidade nesse momento. Tá bom? Muito obrigado a todos. Silvia Cursino. Boa noite a todos. Então, eu venho aqui colocar minha indignação a respeito desse projeto já decidido de vocês, porque assim, eu há muitos anos, aqui tem família, tem tudo, sabe do quanto eu batalho e batalhei para a mudança do saneamento da minha área. Em outras audiências públicas, eu fui até conversar com o Oswaldo, não sei se ele lembra, até em audiência no Alto da Ponte, levando documento, levando tudo, pedindo o zoneamento da minha área. Eu estou indignada, gente, indignada, porque a prefeitura, ela vem, ela coloca o planejamento que é para a organização da cidade, enfiando goela abaixo da gente. Ela está colocando goela abaixo esse zoneamento. Eles colocaram um macro zoneamento que foi decidido sei lá quando, no plano diretor, que eu não fui consultada, estou igual a outra senhora, não fui consultada. Se aquilo lá podia, se estava bem, se não estava. E outra coisa também eu faço as palavras da senhora, eu quero essa lista desse povo industrial que está querendo terreno para cá. Porque os que nos procuram é para fazer lotes, casas residenciais. Nenhum vem procurar para a indústria. Então, gente, por favor, passe essas indústrias então para nos procurarem. Porque é impressionante, gente. Olha, da outra vez foi conversado, foi falado, entrou na Câmara para poder ser votado na época do Carlinhos, não foi votado, não sei. Porque eu não fui consultada. A outras senhoras não foi consultada. A outra senhora tem o terreno dela dividido em dois zoneamentos. Como que é isso? Eu, assim, indignada. A única coisa que eu falo, indignada.
que eu precisaria da matrícula dela para saber qual zoneamento de fato está incidindo sobre a área. Eu não posso afirmar que sejam 2 zoneamentos ou um só. Então, a gente viu um mapa com muita precariedade ali. Mas, de qualquer forma, o que eu quero esclarecer para a senhora é o seguinte: o Pinheirinho dos Palmares já é um fato, não há o que se fazer aqui, não tenho o que dizer, entendo, compreendo a situação. Agora, quando a gente define um plano diretor para uma cidade, e esse plano diretor, como o Madureira apresentou, ele foi discutido em mais de 100 reuniões na cidade toda, nós tivemos etapas de oficinas, leituras técnicas, depois apresentamos propostas, tiveram fóruns regionais, fóruns finais, totalizaram mais de 100 reuniões. Então a prefeitura fez reuniões, divulgou as reuniões. Muitas pessoas acessaram o site para conhecer o projeto. Então houve uma divulgação ostensiva. O que o plano diretor definiu, desta vez para a cidade, é o seguinte: o que é urbano e o que é rural. O rural continua no limite da Carvalho Pinto. Por quê? São José dos Campos, pela dinâmica de população que ela tem, ela é uma cidade que tem muito mais terra e a cidade está ficando extremamente espraiada. Quando você vai na Zona Sul, você consegue andar na Zona Sul, os loteamentos são todos contíguos. Quando você vem para a região do Sudeste aqui, você atravessa, você desce a Petit Tecnasa, existe uma imensidão de terras vazias e depois acontece a cidade. A mesma coisa ocorre no Cajuru, a mesma coisa ocorre no Bom Retiro. Então, o que o plano diretor definiu para os próximos 10 anos da cidade? Uma priorização na ocupação dessas glebas que estão vazias, enquanto a cidade está indo cada vez mais distante. E cada vez que se aprova um loteamento mais distante, a prefeitura ela tem que levar, porque o loteador não faz. O loteador ele faz o arruamento, ele dá as áreas públicas, e a população vai se instalando depois que o loteamento foi implantado. Aos poucos, a população não se instala da noite para o dia. E aí, quando existe uma população maior, aí a prefeitura tem que fazer o quê? Os equipamentos de escola, creche, UBS, e tudo isso tem um custo. E o que o plano diretor procurou estabelecer desta vez? Buscar a ocupar as terras vazias prioritariamente próximas aonde já existiam aos serviços. E a prefeitura, por exemplo, nessa região, está investindo na Cambuí. A intenção é que a ocupação se dê aonde o investimento está sendo feito, porque senão você faz um custo de manutenção da cidade caríssimo, que é essa cidade tão espraiada. Você tem uma cidade que é contígua, você tem um platô central que, se você pegar da Vila Industrial até o Jardim das Indústrias, praticamente não tem vazios, a Zona Sul não tem. Quando você vem para a Zona Leste, passa ali da Vista Verde, do Novo Horizonte, você começa a ter muitos vazios. Então, isso é ruim para a cidade. A cidade é eterna, mas o que a plano diretor está dizendo é que para os próximos 10 anos existe uma priorização na expansão da cidade. As propriedades vão ser ocupadas próximas aonde já existe infraestrutura. Então o plano diretor definiu um macrozoneamento chamado assim, macrozona de consolidação, que é toda a área central, que o que sobrou é para verticalizar, é prédio. Então um exemplo é a discussão que está se tendo na área do Aquários, que é um vazio imenso lá, que tem que ser ocupado com prédios, tem toda uma infraestrutura do entorno. Depois ela estabeleceu aquela área que a Carol mostrou, amarela, que é exatamente onde está entre o campus de São José e o Sete Vila, e toda essa região que chega na Petit Tecnasa, tem muita terra vazia que tem que ser ocupada prioritariamente. Então, o que a prefeitura estabeleceu para essa área? A macrozona de estruturação. Por isso que nós estamos incentivando a figura dos loteamentos. Por isso até que nós estamos reduzindo o tamanho do lote de 200 para 175. Toda essa beirada da Carvalho Pinto, a prefeitura entendeu o seguinte, aonde já existia a ocupação, isso é no plano diretor, e já existiam os loteamentos do Serrote, as travessas que tem aqui do Pernambucano, a travessa 9, 10, 11, 12, o próprio Pinheirinho dos Palmares, lá no Bom Retiro, do Majestic, da parte lá de baixo do Bom Retiro, eram áreas que a gente propôs as M5. O entorno, a prefeitura tem demandas sociais grandes para atender essa população. Então ela tem que primeiro regularizar. Nós temos loteamentos na zona rural, aqui para baixo da Carvalho Pinto, que é o Recanto dos Tamoios do Capoava, que nós ainda temos processo de regularização. Então a prefeitura ela tem que ter uma responsabilidade com o uso do dinheiro público. Por isso que ela definiu que toda essa parte chamada macrozona de ocupação controlada, ela é voltada principalmente para as atividades não residenciais.
Então, nesse primeiro momento, a priorização é para as áreas mais próximas da cidade, porque nós temos um grande estoque de terra e nós não temos uma população, o incremento populacional de São José dos Campos ele está caindo. A São José não cresce mais como população, como cresceu nos anos 70, 80 e 90. Nós vamos crescendo um pouco. O incremento populacional dos próximos 10 anos é pouco. Então, o poder público ele tem que ser muito responsável para onde ele direciona a cidade e aonde ele é capaz de levar a infraestrutura da cidade. O Campo dos Alemães, que foi aprovado no início dos anos 90, demorou 25 anos para sanar problemas de drenagem, de esgoto, de água, de escola, de creche, de poliesportivo, de centro cultural. Então tem que ter muita responsabilidade na hora que a gente sinaliza uma ocupação. Então, eu falo para a senhora vá até a prefeitura, leve a matrícula, que primeiro precisa entender os olhamentos que se aplicam na senhora. Mas eu digo para a senhora o seguinte, que o plano diretor já pré-estabeleceu uma condição que aqui já é uma lei que foi discutida na cidade e que o zoneamento agora ele veio para regulamentá-la. Então, existem alguns limites legais que nós, técnicos, temos que respeitar. É uma lei. Esta outra lei ela é menor que o plano diretor, ela não pode mudar o plano diretor. As leis têm hierarquias, mas eu faço um convite à senhora, vá à prefeitura, me procure primeiro para entender exatamente o que a localização da propriedade da senhora. Mas certamente ela está cadastrada no INCRA, não está cadastrada na prefeitura. A prefeitura fez uma pesquisa em relação aos cadastros de INCRA e de IPTU, até na hora de definir para realmente, se tivesse uma propriedade que pagasse IPTU, jamais a gente iria pedir um uso. Mas como a propriedade é INCRA, a gente entendeu que ela tem um outro momento de ocupação que não é agora. Então essa é a resposta que eu tenho a dar para a senhora. Com relação à senhora Ida Maria Alves, que fala sobre a Fazenda Santa Clara, exatamente isso. É a mesma coisa. A propriedade ela avança sobre a zona rural. E a zona rural já está definida para baixo da Carvalho Pinto desde 1995. Desde 1995, no plano diretor, que era a Lei 121, depois em 2006, que era a Lei 306, e agora recentemente na Lei de 2018, que é a 612, para baixo da Carvalho Pinto sempre foi rural. Infelizmente, aconteceram 2 loteamentos lá, e que são demandas sociais graves que têm que ser resolvidas, e aconteceram a revelia da legislação, que é a figura do loteamento irregular, que carece das regularizações. Mas nunca foi escolha da prefeitura propor uma urbanização para baixo da Carvalho Pinto. Isso desde 1995. Com relação à alegação de que a área foi colocada industrial, de novo, o plano diretor foi extremamente discutido na cidade, e sobre aquela área ali que tem o entroncamento da Carvalho Pinto com a Tamoios, foi uma área decidida no mapa do plano diretor chamado Área de Desenvolvimento Estratégico, uma área para logística, porque é uma área extremamente bem localizada, estratégica entre 2 rodovias, que é importante, se você imaginar que o crescimento do Porto de São Sebastião, todas as demandas que vão dar de serviços de logística em função do pré-sal, aquela coisa toda, é uma área extremamente estratégica. Então, a prefeitura entendeu e propôs isso, ela não fez escondido, ela propôs isso foi discutido na cidade, de que seria uma área exatamente para o uso não residencial. O uso residencial da Grande Tambi, eu quero esclarecer o seguinte: a Grande Tambi, a parte que está situada do outro lado da Tamoios, não deste lado de cá, ela já era uma ZQA no zoneamento atual, que nós estamos revendo. O empreendedor entrou com diretrizes, recebeu as diretrizes da prefeitura, o empreendedor apresentou um projeto, a prefeitura aprovou a prévia desse projeto, esse projeto foi para Garaproário. Então, quando a prefeitura, ela toma atitudes e ela comete atos, ela tem que ser responsável com os atos que ela cometeu. Por isso que esse loteamento, que já está numa fase bem mais adiantada, ele foi preservado e mantido numa zona que admite o residencial, porque houve um investimento de dinheiro significativo do proprietário que contratou o projeto, desenvolveu o projeto, está aprovando no estado, está voltando, fez os estudos necessários. Então, é uma fase que a prefeitura entendeu, porque o jurídico nos alerta. Quando você tem projetos adiantados dentro da prefeitura, se você modifica a lei, você tem que indenizar o interessado, porque a pessoa já gastou todo um arcabouço de recursos, porque a prefeitura cometeu atos e levou a isso. Por isso que o projeto foi respeitado. Não estamos tratando ninguém diferente do outro. Lá já existia uma situação extremamente avançada, que a prefeitura está respeitando o direito adquirido da legislação, porque toda a legislação é assim.
Quando ela muda, existe um prazo e existem situações que estão em andamento, porque a prefeitura não para. As coisas estão acontecendo dentro da prefeitura. E quando há uma mudança de legislação, existe uma transição para quem já está adiantado, que já fez investimento, para não ser lesado. Então a gente não está privilegiando um em detrimento do outro. A gente está respeitando os direitos daqueles que já estavam com uma discussão muito avançada na prefeitura e que a prefeitura já havia cometido atos. Mas eu insisto, esta questão, eu tenho colocado para o Pérez, que vem logo a seguida, em todas as reuniões, é uma situação que já foi consolidada, inclusive no interesse da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, de que esta área é extremamente, essas localizações, extremamente importantes para o futuro da economia da cidade. Porque o residencial ele pode acontecer em vários locais. As áreas estratégicas para comércio, serviço, logística e indústria são poucas. Quando você queima, você queima. A gente tem áreas ao longo da Dutra, que tivemos bairros residenciais ao longo da Dutra, que olhando hoje, seria muito mais interessante ter tido outro uso que um bairro residencial ao longo da Dutra, até pela poluição da própria Dutra em relação às janelas dos prédios. Então, a prefeitura ela tem que ser responsável com isso. E eu sempre falo, eu entendo, 10 anos na minha vida é um impacto muito grande. 10 anos na vida de uma cidade não é. Porque uma cidade é eterna. Então a gente tem que trabalhar com planejamento, nós que trabalhamos com planejamento, nós temos que olhar médio e longo prazo, nós não podemos ser imediatistas. Porque nós trabalhamos com planejamento, nós trabalhamos com o futuro de uma cidade. Então, muitas vezes uma área não está no tempo dela, mas esse tempo pode chegar mais à frente. Agora está no tempo das áreas da Cambuí. A gente precisa ocupar da melhor forma possível, grudar o campus de São José com astronautas, de alguma forma, com a Cambuí. Não dá para quem mora no campo de São José dar uma volta tão grande. A cidade precisa se conectar. E está se conectando. Os bairros de Sete Filhos saíram, do Floresta, do Verana. Que bom que saíram. E tem que sair. Da mesma forma que no Torrão de Ouro, é preciso conectar aquele Torrão de Ouro. Interlagos, há quantos anos o Interlagos é isolado? Desde que eu entrei na prefeitura, eu sou de 1990. Desde que eu entrei na prefeitura, aquele bairro é isolado. Precisa ocupar ali do aterro até o bairro, e não depois do bairro. As coisas precisam vir do centro para fora, não de fora para o centro. Então, quando a gente trabalha com planejamento, que é a nossa função, a gente tem que ter esse olhar. Eu entendo o impacto financeiro na vida das pessoas, eu não sou insensível a isso. Eu também tenho família, eu sei o que a gente passa com as coisas. Mas quando a gente é técnico e trabalha com o que nós trabalhamos, a gente tem que ter um olhar de futuro para as coisas, que muitas vezes não agrada as pessoas no primeiro momento. Eu sei disso. Todo mundo tem suas demandas, seus compromissos, mas a cidade, no nosso entendimento, ela é maior nesse aspecto. E a gente não escondeu nada. A gente fez uma discussão intensa no plano diretor. A gente apresentou esses mapeamentos. E agora o plano diretor já é fato. E agora o zoneamento não muda o plano diretor, ele obedece ao plano diretor. E a gente está procurando obedecer ao plano diretor. Tem coisas que não são mais mutáveis. Né? A gente não, em nenhum momento eu estou aqui numa frieza, de maneira nenhuma. Eu até peço desculpa assim, nós estamos cansados, porque não é fácil. A nossa vida não está fácil nos últimos tempos, porque a gente vem construindo desde o ano passado uma série de projetos para discutir com a cidade. Mas é nossa vida, é um problema nosso. Nós podemos trabalhar com isso e pronto. E gosto muito, e gosto mesmo, adoro essa cidade. Jamais que eu quero fazer o melhor possível para essa cidade. Por isso a gente, com a minha equipe, a gente tem que ter um olhar técnico para a cidade. Então não é a resposta que a senhora gostaria, com certeza, mas é a resposta que eu tenho para dar nesse momento. Certo? Bom, é a mesma resposta para o Pérez, né? Com relação ao senhor Israel Carneiro, eu não entendi direito, vou tentar fazer uma lógica aqui. O que a gente está fazendo é diminuindo o tamanho do lote mesmo. Os lotes eles ficaram muito grandes, eles estão dificultando um pouco o acesso das pessoas menos favorecidas. O lote de 200 mínimos da cidade hoje é um lote caro, por isso a gente está diminuindo para 175. Mas a gente está criando a possibilidade do lote de 125 em alguns locais, não em todos os locais, em alguns locais, com a contrapartida do empreendedor doar mais adicional do que ele doa no 175. Então, se a gente colocar 175 e 140, a distância é muito pequena. E eu penalizo quando eu exijo 10%, porque eu exijo 5% de adicional no 175 e exijo 10% no 125. Se eu transformar em 125 e 140, com 10%, eu estou penalizando muito. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nas coisas.
Então é em função disso que nós estamos construindo esse equilíbrio. Mas as áreas com os lotes 125, que são lotes menores, elas não são ostensivas da cidade, são áreas muito pouco localizadas. A grande maioria da cidade é o lote 175. Não sei se me fiz claro. Com relação a Silvia Cursino, que fala, a gente conversou antes aqui, a área que desce aqui ao longo da Vila Adriana, é a mesma coisa, ela ficou nessa condição do plano diretor. Respeitou-se o limite da Vila Adriana exatamente para ocupar aquelas áreas que estão para cima da Rodolfo Castelli, que estão vazias, que vêm da Boutique-Tecnasa, para a gente, é como se não tivesse na hora. Pode ser que daqui 10 anos esteja, mas é que a lógica da cidade, a lógica proposta por nós no plano diretor e que a cidade acatou e nós discutimos, era exatamente essa. Ter um sentido de ordenamento do centro para a periferia e não pular nas terras, como está acontecendo hoje. Entendeu? Eu entendo, da mesma forma que eu entendo o que eu coloco aqui, que é a situação de vocês, tudo, mas assim, existe uma lógica na proposta. Nós somos urbanistas e temos que enxergar o todo. Nós não podemos enxergar o pontual. Eu preferia que a senhora falasse no microfone para registrar, senão eu preciso que se registre. Não, é uma dúvida. Claro. Fala de novo o nome da senhora para efeito de gravação. Então, meu nome é Silvia. É uma dúvida que eu fiquei. A respeito, no caso da dona Fátima, que dela ainda é INCRA. E você falou que tem a possibilidade de rever isso daí por ser INCRA. Não falei isso. Ficou uma coisa para você ver a respeito disso daí, se é INCRA, a localização direita da área dela. No caso da minha área, você sabe se é INCRA, foi levado isso em consideração por ser INCRA ou ser IPTU ou não? Porque no caso não tem IPTU. O que a gente está dizendo é o seguinte: quando nós definimos o macro-zonamento, no caso específico da dona Fátima, eu falei, pelo tamanho da propriedade, 120 mil metros, eu imaginei que fosse INCRA. Agora, o que eu falei para ela é o seguinte: eu preciso saber, ela falou que tem pode ser que tenha um pedaço que esteja na ZN5 proposta e o remanescente na zona industrial. Para eu saber isso, eu preciso que ela leve a matrícula, porque como ela não está cadastrada na prefeitura, porque é INCRA, eu não tenho como saber, eu não tenho a matrícula dela para saber. Por isso que eu falei, por ser INCRA, eu não tenho, eu preciso que ela me leve. Quando está cadastrada na prefeitura, a gente já sabe, entendeu? É nesse sentido que eu quis falar para ela, tá bom? Mais alguém que... Então, só uma pergunta do Gustavo comentou sobre o material que está aqui e na internet que tem, né? Então, pedir depois para quem tiver interesse, ver direitinho o endereço da internet, porque tem todos os mapeamentos das obras, extensivamente lá, detalhado. Se tiver alguma dúvida, pode pegar o telefone e ligar, porque dá para consultar, inclusive com alta definição, os mapas, tá bom? Eu queria aqui, primeiro, antes de encerrar, elogiar a participação cidadã de vocês, tá? Na sexta-feira aqui, buscando seus direitos também, e eu sinto também que além de buscar aqueles interesses específicos de cada lote, vocês também ouviram atentamente o Oswaldo, e percebe também que vocês estão entendendo esse sentido de cidade, né? Que é pensar a cidade para os netos de vocês, né? Não é só para a questão agora da divisão de terreno, né? Enfim, a gente é sensível a isso, né, Oswaldo? Entende? Mas é importantíssimo pensar a cidade para os netos da gente. Então, eu queria encerrar agradecendo e parabenizando a participação de todos aqui. Muito obrigado, boa noite.